Fala pessoal, começando mais um episódio do Os Advisors Eu Me Banco e hoje o tema é um tema polêmico, não é nenhuma pergunta, hein, Brunão? É uma afirmação que os bancos não querem contratar pessoas com CEA. Quem tem CEA aqui deve estar te xingando já, hein? Vamos explicar melhor essa história aí? Para falar sobre o assunto, fala Brunão. Boa, Ronaldão. O mestre do CEA. Bora sim. É um tema bem importante. Você que está nos acompanhando aqui já nos outros episódios e veio pela chamada desse aqui, pode ficar tranquilo que nós vamos explicar o porquê os bancos não querem profissional CEA. Você vai entender. E do outro lado, simplesmente o cara que mais tem aprovação em certificação, né? Pô, o professor não vai entender nada, né, cara? Tá falando bem de certificação, falando mal. Fabinho, Fala, Ronaldão. o assunto é polêmico hoje, hein? É polêmico, mas extremamente necessário. É isso aí. Essa nossa pauta aqui de hoje, galera, ela é mais provocativa porque nós sabemos que existe uma indústria e não são poucas escolas e pessoas, influencers, que falam que você vai obter o CEA e você vai ser um especialista de investimentos. E, de fato, a Anbima, quando ela te aprova no exame CEA, ela te concede o título de especialista, né? Na teoria, no conceito. Valida teu conhecimento, claro que é um baita de um peso no teu currículo. A certificação, ela realmente prova que você tem uma boa base e você tem ali tudo para poder crescer no mercado financeiro. Mas a nossa afirmação é porque o CEA não é suficiente. O mercado não quer contratar pessoas somente com CEA, né, Bruno? É isso. Ouvir essa mensagem mudou minha vida, Ronaldão. Mudou. Eu costumo falar que não só minha carreira, né? Porque minha vida como um todo. Mudei de cidade, mudei absolutamente tudo. Então, quando eu estava estudando, quando eu estava no processo da certificação CEA, eu já tinha um objetivo muito claro e muito determinado na minha mente. Eu seria especialista em investimentos e eu queria o Banco Itaú, por exemplo, da qual eu já fazia parte. Então, eu sabia que se eu passasse na certificação CEA, eu seria especialista em investimentos, porque era essa a mensagem que passavam para mim, né? E logo quando eu fui aprovado, aqui na Avenida Paulista mesmo, eu saí com muita felicidade que eu tinha sido aprovado na certificação CEA, liguei para meus pais chorando e, de repente, eu me vi me perguntando se realmente eu já era especialista como muitos falavam. E uma mensagem do Fábio, que foi rodando no YouTube, no Instagram, acabou me impactando. E a mensagem era basicamente essa. Não com essas palavras, mas ele buscava trazer que só a certificação CEA não tornava você especialista em investimentos. Você precisava treinar e desenvolver outros pilares. Então, quando eu entendi isso, a minha carreira, e não só a carreira, a minha vida começou a ser transformada. E depois até uma outra aula do PAAP com relação a marketing pessoal, a desenvolvimento. Então, são dois pontos que são muito marcantes para mim. E esse é o primeiro. Entender que a certificação CEA é importante, ela é habilitadora, ela é obrigatória para a função. Então, aqui, a gente não menospreza, a gente dá o real valor, o real sentido para a certificação. Diferente de outras escolas, diferente de outras pessoas. Só que só ela pode trazer muita frustração para você, como eu vi em muitos casos. Perfeito. E aí, Fábio, quando você obteve o CEA? Que ano que foi? 2014. 2019, quando eu tirei, tinha 6 mil pessoas. Imagina 2014. 2014 foi o ano que você tirou tudo, né? Foi o Fábio e CEA, CFP e CGA. Caraca. 2014. Então, 2014, você lembra quantas pessoas tinham na época com CEA? Só ele e o cara da Anbima que criou a certificação. Eram mais 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Hoje a gente está batendo quase 30 mil pessoas, né? Na época que você obteve o CEA, Fábio, como que foi? Você está na área de investimentos e você obteve o CEA. Qual foi ali a tua sensação? Como que teu líder, teus colegas viram? E como que era, na época, a percepção no mercado para quem tinha CEA? Muito bom. Tinham poucas pessoas, né, com a certificação. Então, tinha ali um filtro natural de que, se eu buscar a certificação, eu vou conseguir ser notado. Então, o CEA, ele veio. Eu estava, na época, na parte de operações, né, parte de trader, né, da corretora. Então, ali foi um momento importante, porque não precisava, né, era só o PQO que precisava, então eu tinha o PQO, mas ali trouxe um alerta de que, caramba, pode ser algo diferente. E corretora, para quem não sabe, 2012 até 2014, só tinha bolsa e tesouro. Não tinha essa renda fixa. Então, a corretora sobrevivia de trader, de compra e venda de ações ali de clientes. Então, era muito ruim. E tanto é que praticamente muitas corretoras quebraram na época, né? Porque isso não é saudável, não tem um longo prazo. E aí o CEA me deu um alerta de, caramba, posso cuidar de toda a carteira do cliente, não só
de ações. Então, foi mais para mim do que para o mercado como um todo. Tanto é que 3 meses depois eu tirei o CFP. Né? Em março eu tirei o CEA e em junho eu tirei o CFP para abranger mais, mas as certificações eram muito focadas para mim, para o que eu acreditava. E aí, até com o próprio CFP, só para você ter uma ideia, quando eu tirei o CFP, a área de investimentos do banco falou, ó, não me reembolsaram, e falou, porque não é para você. Entendeu? Então, era isso nessa época. Se eu esperasse o banco valorizar uma certificação, eu estava ferrado. Então, eu busquei muito esse conhecimento para ter diferencial. Sabia que era um filtro, porque poucas pessoas tinham, mas mesmo assim não era aquela grande valorização de uma certificação que vai me colocar lá no topo. Não, a certificação vai amplificar. E acho que isso que poucos profissionais entendem, que você tem uma certificação, é a mesma coisa que você multiplicar algo por 0, né? Eu tenho um CEA, se você multiplicar por 0 é 0. Ou seja, eu tenho um CEA, mas não sei falar de mercado, é 0. Eu tenho um CEA, mas não sei nada de comercial, é 0. Então, tudo que multiplica por 0 é 0, inclusive CEA, CFP ou qualquer certificação. Excelente. Eu tenho uma percepção, ainda mais quando a gente abre caixinha de perguntas, é que existe realmente ali a percepção das pessoas e elas se frustram quando elas obtêm o CEA e a sensação que elas têm, eu vou obter o CEA hoje, a partir da semana que vem, todo mundo vai me ligar, vão vir me disputar, porque é o que é vendido na real, né? E nós vemos que a pessoa com CEA, mas ela sem consumir notícias, o que é perecível, ela não tem mínima capacidade de argumentar, de embasar, de defender uma tese, de poder montar uma carteira, conversar com o cliente investidor. Você, nas suas aulas, que você dá muitas pré-provas, além da gravação do curso com o Renan, como que você sente qual que é a motivação principal desse aluno CEA? Esses alunos que hoje você vê estudando, eles são alunos que eles têm a percepção de que, como o Fábio disse, a certificação ela amplifica, ou eles, na maioria, ainda alimentam, de fato, essa questão de que, eu vou obter o CEA e o meu mercado vai estar na minha mão? Qual que é a tua percepção? Legal, Ronaldão. Nos pré-provas que nós fazemos toda segunda-feira, que é o pré-prova de CEA, a maioria ainda chega com essa sensação. Porque logo quando a gente abre a aula, tanto eu quanto o Renan, a gente pergunta, faz enquetes de se é a primeira vez da pessoa na aula ou se ela já vem acompanhando. E aí, pela percepção que nós temos do dia, da quantidade de pessoas que são novas, é basicamente a mesma percepção das pessoas que acreditam que, olha, eu vou tirar o CEA e eu sou especialista. E a gente sente muito isso por conta do estilo da nossa aula e da reação das pessoas. Porque tanto eu quanto o Renan somos da turma 1 do PAP, entendemos, por conta da escola, que a necessidade de praticar, de ter, além da certificação, para ser um especialista em investimentos, era o primordial. Então, todo assunto de certificação que a gente consegue levar à prática, a gente leva, até para o modelo gratuito. Então, quando a gente olha o nosso curso de CEA da plataforma, chega a partir de fundos de investimentos, a gente abre lâmina de vários fundos e explica na prática, olha só o que é essa lâmina, olha só a diferença dessa lâmina para essa, olha como está o cenário hoje, e aí é claro, é uma aula gravada que vai mudar o cenário, mas a gente explica algumas situações também, marcação a mercado, e isso a gente leva por gratuito. Nesse momento, a gente percebe reações de pessoas que, eu já acompanho, eu entro sempre no site do Tesouro Direto e vejo essa oscilação da taxa de juros. Isso, são pessoas que já estão nos acompanhando, mas as novas, muitas delas, a grande maioria, nossa, eu nunca vi isso. Uma pergunta que é muito marcante, se a pessoa já entrou no site do Tesouro Direto alguma vez, que é algo mais básico, mais simples ainda, e a pessoa nunca entrou e às vezes nem conhecia. Então a gente ainda sente bastante essa chegada de pessoas novas com o entendimento de que a CEA é o que vai realmente mudar o jogo. Excelente. E até você trouxe do Renan, o Fábio vai lembrar que, curiosamente, no dia que o Renan foi aprovado no CEA, nós estávamos na porta da FGV e o Renan tem uma foto até com a gente lá. No dia que ele foi aprovado, no mundo pequeno, né? Depois ele veio aluno PAP e hoje aqui com a gente, sendo professor e voando, né? Recentemente, em alguma live, eu fiz uma observação e o Fábio, na hora, me corrigiu e depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, de fato, né? Que era até sobre o Santander, AAA, o Ion e foi Santander, Ion e teve alguma outra casa que está falando, eu afirmei que era impossível a pessoa entrar sem o CEA, porque de fato
ali regulatório, é o pré-requisito das vagas, e o Fábio falou, o Fábio falou, não, a gente tem aluno do PAP que está lá com o CPA 20, Sim. que não obteve o CEA ainda. E depois eu falei, cara, é verdade, o Fábio trouxe, eu falei, é verdade, as pessoas que já estavam na instituição ou que vieram de fora foram contratadas com o compromisso de obter o CEA. E porque o banco acreditou que elas valeriam a aposta, né? E depois disso daí, eu comecei a me perguntar, até que ponto será que o mercado realmente, ele ainda alimenta... Acho que o mercado já começa a ver com um certo receio aquele profissional que tem o CEA somente e que acha que o CEA ele é suficiente. A gente vê que numa entrevista é muito fácil de entender quem realmente acompanha o mercado e quem não acompanha. O que fez essas pessoas com CPA 20 serem contratadas não foi a CPA 20, e nem a possibilidade de daqui a uma semana ela ter o CEA, mas foi a capacidade delas de buscarem informação, de aprenderem e conseguirem levar numa conversa com o gestor da vaga, algo que com certeza para o cliente vai ser valioso, né? Fábio, como que é a tua percepção, conversando com muitos líderes, conversando com superintendentes, com diretores de banco, qual que é a tua percepção sobre a visão deles da área de investimentos no assunto certificações? Qual que é o peso que essas pessoas dão para uma seleção? O que faria, de repente, elas abrirem mão, ou exceção, no caso que eu citei aqui, para um candidato entrar até com uma CPA 20 numa vaga? Show de bola, Ronaldão. É só a gente se colocar no lugar deles. É algo muito simples, que as pessoas não se colocam no lugar de um gestor, de um líder. Eu vou dar um exemplo. Imagina, tem dois... Eu fiz até essa pergunta no LinkedIn. Tem dois candidatos. Um cara que sabe falar muito bem de mercado, estudou, vê morning call todos os dias, desenvolve bem, sabe os indicadores, e ele tem um CPA 20. E tem um outro que passou no CEA, mas ele não consegue falar de investimentos, é travado, decorou muitas vezes para conseguir passar na prova ali, passou raspando 70%, mas tem o CEA. Você, como gestor, você precisa contratar um dos dois. Quem você contrata? É simples. É claro que ele vai buscar o cara com CPA 20, que te dá um prazo, tira o CEA e vamos embora. Olha só, então é só se colocar no lugar do gestor para você entender, de fato, qual que é a percepção deles. Quando a gente fala, por exemplo, de alguém que já está no banco, e isso eu vejo muito, é um profissional, às vezes, que tem CEA, mas é travado no comercial, está ali capengando, não está conseguindo tirar muito, não está conseguindo bater muito bem as metas, está travado. O que ele busca? Ele busca sempre a próxima certificação. Mas o que o gestor dele quer? O gestor quer que ele tenha o CEA e que desenvolva a parte comercial para poder agregar mais valor. Só que todo mundo vai para onde? Para a certificação. Ou seja, se ele se colocar, caramba, o que o meu gestor valorizaria? Ele valorizaria eu ter aqui o CEA e falar muito bem de mercado, pegar a parte comercial e voar. Quando eu estiver bem com a parte comercial, que seria os meus pilares ok, aí eu venho e desenvolvo mais o CFP. Mas o que a gente vê é muito profissional torto no mercado, que tem 500 certificações, só que comercial é ruim, ou não consegue desenvolver, não consegue explicar ali, porque só fica enfiado em livro, mas não conversa com o cliente ali de fato, ou que não tem network. Então, por que eu não cresço? Por que eu não me dou oportunidade? Porque você não se conecta com as áreas. Sim. Então, fica ali também com o network travado. Então, ele está buscando somente um dos pilares. E o mercado vende certificação. Escola que só vende certificação fica empurrando uma atrás da outra. Agora você tem essa, agora você tem essa, agora você tem essa. Pô, mas não é isso que o gestor quer. É legal buscar certificação? É legal, só que você precisa ter os outros pilares fortes. E o legal disso eu tive todas essas certificações. Então, não é a gente vê a escola que o cara fala, a certificação não presta, mas você tem? Não tenho. Então, igual o gerente geral, né? Gerente geral, o CEA não vale nada, mas você tem? Não tenho. Então, igual eu tirei, e eu posso falar que parte prática, a parte comercial, vale mais do que qualquer certificação que você vai tirar, porque gera valor. Agrega valor, agrega mais valor você aprender a explicar muito bem para um cliente do que simplesmente ter uma certificação atrás da outra. E vou dar um exemplo, a certificação mais difícil que eu tirei em termos de conteúdo foi CGA. Pergunta se eu usei alguma coisa na minha vida. Eram uns cálculos bem complexos ali que, se eu colocar isso para o cliente, a gente não vai entender nada. Desvio padrão de carteira de um portfólio com 4 ativos. Pô, na mão lá é difícil, HP, isso que tal. Não vai usar nunca isso. Enquanto eu quebrei minha cabeça para isso, sendo que eu poderia quebrar para estudar neurolinguística, por exemplo. Pô, que é agregar muito mais e entregar para o cliente.
Só que, o ego faz, vou fazer CGA para colocar aqui no meu currículo. Só que não vai adiantar nada no final das contas, você não vai agregar tanto valor. Hoje eu tenho muito mais essa percepção. A sensação que dá é que ainda tem aquela... Até eu brinco que o mercado, um Pão de Açúcar, tem aquela promoção de final de ano, que tem uma cartela, você junta os selos, e juntando 30 selos você ganha um prêmio. A sensação que dá é que a certificação ainda é tratada assim. Então, eu tenho um currículo, quanto mais selos eu colocar, mais valioso eu sou, e não é bem assim, né? Tanto que tem muitas influências, pessoas que entendem de investimentos, que não têm nenhuma certificação. Então, eu poderia citar aqui 10 pessoas que elas entendem de fato, que estão aí tendo sucesso no YouTube, Instagram, e que elas não têm necessariamente uma certificação. Isso não tira o peso, a certificação ela é muito valiosa, pessoal. A nossa questão aqui desse debate não é falar que não vale, vale e muito. É uma questão regulatória, que nem o Bruno colocou, é uma questão que a gente entende que ela valida, que ela é uma sinalização tua para o mercado que você está se desenvolvendo, se qualificando, é uma validação para o cliente também de que alguém te certificou. Então tem peso, só que a gente dá o peso devido. Como o Bruno falou, o Fábio falou, a gente não superestima e não subestima também a certificação, tratar ela como ela deve ser tratada. E, Bruno, dentro do PAAB, a gente bate muito que tanto é importante que é um dos pilares do PAAB a certificação. Mas a primeira ideia que nós tivemos desde que o PAAB foi criado e o primeiro contato com o aluno no onboard, a gente deixa bastante claro que a partir de agora, a tua cabeça muda em relação a essa percepção. Você tem o curso CEA, tem o curso CFP aqui dentro, mas o nosso foco vai ser a prática, que é o que resolve, né? Então, você acompanhou muitos alunos que vieram do curso da certificação e depois você reencontrou esses alunos dentro do PAAB. Qual que foi o choque de realidade que eles tiveram? Como que eles definem essa experiência de sair de um cenário fantasioso que a certificação é milagrosa e quando chega no PAAB eles aprenderem na prática, com os melhores, nos pilares técnico, comercial, montagem de portfólio, a vida como que ela é? Você Legal. sente, o que você sente dos alunos? Eu senti na pele, né? Eu fui esse profissional também, porque eu entrei, como eu já citei aqui na conversa, na turma 1, e converso hoje em todas as imersões que a gente faz com vários alunos nesse sentido, de que vieram da certificação e hoje sabem muito sobre a prática, e a conversa sempre gira em torno de que o PAAB é divisor de águas, é realmente a verdade da área de investimentos, porque realmente é. Eu volto a dizer algo que eu falo em todas as lives. Se você acha ainda que a certificação CEA é o único ponto que você precisa para entrar na área de investimentos, para ser especialista, você já está estudando para a certificação, acredito eu. Imagina que hoje você simplesmente acordou e já tem a certificação CEA. Ponto. Já tem ela. Então você está pronto para conversar com o recrutador, conversar com o gestor, conversar com o cliente, falar sobre investimentos, explicar as oscilações diversas que nós temos de política econômica, política fiscal, na carteira do cliente? Não, de jeito nenhum. Então é muito, muito marcante quando nós entramos no MBA PAAB e nós temos aulas práticas. A primeira aula prática que me marcou foi a de marcação ao mercado do Fábio, porque era um tema que, na certificação, é muito decoreba, evitar transferência de riquezas entre os clientes. E eu nem entendia isso. Como assim, evitar a transferência de riquezas entre os clientes? Não entendi. Mas falaram para mim que é uma questão que cai muito. Eu preciso saber isso, vou garantir essa questão. Beleza. E você vai seguindo. Isso com vários outros temas. Quando você vê a marcação ao mercado na prática, e na época tem outra também, na parte da certificação, de que taxa de juros é inversamente proporcional a preço unitário do título. Então, se um sobe, outro cai. Eu nem ligava isso com a marcação ao mercado na certificação, quando eu só estudei para certificação. E quando você vê uma aula prática, ligando os dois pontos, e principalmente o como isso pode ajudar ou prejudicar muito o seu cliente, e você tem que estar preparado para essa conversa, nossa, abre muito sua mente. Até o que eu acho bacana que eu acompanho sempre as aulas que a gente tem também, eu acho que uma obrigação, mais do que qualquer aluno, de acompanhar e se atualizar, porque a gente está na frente de um projeto, um programa que é vitorioso, que é o PAAB. Eu sempre acompanho as aulas, e até ontem eu acompanhei um trecho da aula que nós temos de montagem de portfólio, né? E aí que eu acho que o grande peso do PAAB, e a gente fala assim sobre a diferença entre ser um especialista na prática e um especialista apenas no conceito. É que quando você pega o teu conceito, mas você consegue conectar o conceito à foto do dia, né? Então, aquele debate, então ele está falando de um assunto que é um assunto que cai na certificação, mas ele só vai ter valor, de fato, se você conseguir pegar a foto do dia, o evento perecível que aconteceu naquela data que você está conversando com o teu cliente, ou naquela entrevista que você está fazendo, e você conseguir
trazer o conceito e juntar esse conceito com o que está acontecendo no cenário. E isso, acho que é a grande dificuldade das pessoas, porque a certificação ela faz que muita gente entenda e até cria uma soberba de que assim, pô, eu domino esse assunto. Mas quando você muda, que você colocou, é decoreba. Quando você muda, investe uma ordem numa pergunta, quando você coloca um agente novo na história, a pessoa tem dificuldade para poder falar, né? Sim, sim. Então, aí, Fábio, você trouxe até um pouco, o Bruno também antecipou um pouco das maneiras, só que, na tua percepção, hoje é mais fácil ser um especialista na prática do que era antes, né? Porque você teve o CEA. Hoje, quais os meios que você considera mais eficientes, mais factíveis, acessíveis, para quem tem o CEA se tornar de fato um especialista? Com toda certeza. Hoje a gente tem uma gama de conteúdo grátis na internet, vídeos no YouTube. Antigamente você não conseguia falar com um gestor, hoje eles estão aí gravando um monte de vídeo. Boa parte das recomendações, das análises eram pagas. Hoje você consegue ter acesso a muito conteúdo gratuito. Por exemplo, se você entra no site do BTG e põe ali relatório, você tem lá todos os relatórios ali do BTG muito aprofundado, que eram relatórios pagos para clientes institucionais no passado. Então você consegue aprender muito e de várias formas, né? Vão ter vários profissionais falando ali no YouTube de jeito diferente. Tem um que vai em mais um detalhe, tem outro que vai explicar um pouco mais superficial, tem outro que vai gravar áudio. Então tem várias formas, não tem desculpa para você não aprender, né? E algo que me irritava profundamente, Ronaldão, que o mercado assimilou hoje, então você vai ver hoje isso acontecendo no mercado, mas antigamente, quando a gente entrou, como a gente fez o nosso primeiro PAP lá em 2019, o mercado como um todo vendia certificação, você comprava ali a certificação e ganhava um curso de como vender. E ganhava um curso de como abordar um cliente, um curso de como usar o LinkedIn. Você ganhava aquilo. Por quê? Pessoal, você tira a certificação e ganha isso. O peso era na certificação. E o mercado todo vendia isso. É o que a gente falou, não, tá errado isso. Tá errado, porque o valor tá aqui, ó. A certificação ela vai ampliar, mas o valor tá aqui, ó. Se você souber conectar com o cliente, pô, você faz o que você quiser. E o valor estava aqui. E a gente foi passando isso. Então o PAP ele foi crescendo, crescendo. Ele foi mostrando para o mercado o que é diferente. E o que a gente vê hoje? Pega qualquer escola que vendia a certificação, todos eles agora têm um cursinho ali de prática. E mais caro que a certificação. Sim. Ou seja, não acreditam nisso. Surfaram a onda. Fala, o pessoal está comprando lá do Dami Banco, lá tal, vou fazer o meu aqui também, para colar aqui no deles. Então, assim, não faz sentido. Se eles falavam que a certificação mudava a vida, se falava que a CEA te colocava na área de investimentos, por que tem um curso de prática agora, então? Não é bem assim. É bem assim, então. E a gente deixa claro isso desde o início, que a gente vendeu o CEA desde o início, a gente falou, é legal, o CEA é um diferencial, com certeza, mas não vai ser isso que vai colocar você na área de investimentos. Desde o início a gente trouxe essa percepção. E o que aconteceu? O nosso aluno saiu na frente. Nossos alunos pegaram muitas vagas na área de investimentos, por ter ouvido o conselho certo. Agora, coitado daquele aluno que foi atrás da questão, certificação, CPA 10 é o diferencial, aí foi. Aí tinha o CPA 10, aí o mercado não conseguiu entrar no mercado, tá, CPA 20 em que entra. Aí conseguiu a CPA 20. Aí não conseguiu, então virou escriturário lá, puta, mas e agora? Agora o CEA foi tornar especialista. Aí tirou o CEA. Então ele fica caçando. E você vai adquirindo um curso atrás do outro, achando que, pô, o professor é legal, não sei o quê, está me ajudando. Está perdendo seu tempo, está passando o mercado, está passando o bonde e você está perdendo seu tempo. Você está perdendo ali, tirando certificação atrás de certificação, e não é nem dinheiro, você ainda vai pagar caro por isso. Você vai pagar caro para tirar um CPA 10, você pagar 300, tá louco. CPA 10 gratuito hoje, praticamente. CPA 20, CEA. Então, o mercado como um todo te enfiou goela abaixo um monte de certificação, um monte de conselho errado e está perdendo seu tempo. Os nossos alunos surfaram isso, vieram do outro lado aqui, com prática. É mais difícil? Só que estão todos na área de investimentos hoje. Ninguém colocou 2.100 alunos na área de investimentos. Ninguém colocou. Por quê? Dependendo do CEA. A CEA não vai te colocar na área de investimentos. Então, a nossa pegada aqui, e o que a gente quer trazer para esse nosso vídeo de hoje, essa provocação que a gente trouxe de o CEA não é o que vai te colocar na área de investimentos e acabou. Ele vai ser um diferencial. E a gente tem propriedade para falar disso, tanto de aluno que a gente colocou lá dentro.
Então, toma muito cuidado com o discurso bonitinho de certificação aqui vai mudar a sua vida, o professor vai lá, te ajuda, te dá até as questões da prova lá. Nossa, eu amo esse professor, ele tá te ferrando, cara, tá te ferrando. Fabião, quando você tirou o CEA, você falou que eram aproximadamente 1.000 profissionais. Então, naquela época, lá atrás, poderia existir um CEA que ele acabou entrando porque não tinha outras opções. Quando eu tirei em 2019, eu citei que era uns 6, 7 mil e eu já senti uma diferença absurda. Eu tirei a certificação CEA e eu mesmo senti que só com CEA não daria e eu vi muitos amigos, muitas pessoas tirando o CEA, não indo para a prática e sofrendo muito. Imagina agora que tem quase 30 mil profissionais CEA, sem contar o CFP também. Então, hoje, se você só tira a certificação CEA, senta e espera a vaga cair no seu colo, você vai morrer. Não tem como. E o que o Fábio colocou aqui, passou um filme na cabeça. Ele estava falando aqui, eu estava pensando como de fato, né? As coisas foram mudando o discurso e o nosso discurso é o mesmo. Se a pessoa pegar o discurso no primeiro vídeo da MBanco, no primeiro vídeo teu, é o mesmo discurso. Nosso, a gente não muda porque é de fato o que acontece. E assim, acho que uma provocação que a gente faz também para você que nos assiste é cada real do teu bolso, cada minuto do seu tempo, será que está sendo bem empregado? Porque, como o Fábio falou, o Bruno colocou também, não adianta, eu quero ser um private banker. Então, hoje tem um CEA, eu quero ser um private banker. Vou fazer o CNPI. Cara, para quê? Assim, qual que é o ganho, a valia que o CNPI vai ter no teu momento, na tua carreira, para você alcançar esse objetivo? Das duas, uma, ou você não quer ser um private banker e você está enganado, você tem a percepção errada do que é a função, ou você tem deturpado a tua visão sobre as certificações. Então, é muito mais importante, de repente, você buscar um idioma, você buscar competências pessoais, people skills, negociação, criatividade, você mudar seus comportamentos, ser uma pessoa consistente, ser uma pessoa mais disciplinada, estudar prática, que faça realmente você se destacar onde você está, que permita você se conectar, se relacionar melhor com esse ambiente que você quer ingressar, e você vai estar dando passos para frente, do que você dispersar, buscando certificações, buscando qualificações que não são nada funcionais. Então, eu quero fazer uma transição, deixei de ser, não quero mais trabalhar com clientes, não quero mais, quero trabalhar agora como analista, legal, faz sentido você buscar um CNPI, você estudar programação, estudar inglês, legal. Agora, eu quero ser um private banker, eu quero ser um especialista, um advisor. Não faz sentido nenhum você buscar um monte de certificações que elas não estão nessa trilha, elas não te agregam, elas não vão ser usadas no dia a dia, elas vão mudar seu patamar, não vão fazer que você gere mais valor para a tua comunidade, para o teu cliente, para a tua empresa. Então, vale uma reflexão, tá? Com essa nossa fala aqui. E, bom, é um assunto que daria para falar aí, Brunão, né? Muito tempo, porque certificação, de fato, é um assunto que acho que mexe muito com a galera, né? Mas eu quero que você deixe um recado final para quem nos ouve aqui, para a pessoa que, de repente, chegou até esse vídeo e até chegou, de repente, xingando, falando, como não? Eu tenho CEA e tá falando que não vale nada? Não, vale muito. Qual é o recado final que você dá para essa galera que quer voar no mercado e sobre essa nossa visão em relação ao CEA? Certo. Tem uma outra coisa que eu acho muito importante também, é que a certificação CEA, ela te abre voz, ela te possibilita a ter fala. Eu vejo muito isso também. O profissional que ele não tem certificação nenhuma, ele não tem voz no mercado financeiro, ele não vai ser chamado para processos seletivos. O profissional que tem CPA 10, CPA 20, abre algumas portas muito específicas dentro de uma agência, dentro de uma função. Agora, quando você quer ser especialista em investimentos, a certificação CEA, ela é importante, como nós falamos aqui, como habilitação. O Fábio traz muito, desde 2019, a questão da CNH, o quanto que é importante. Você tem habilitação, mas não quer dizer que você dirige bem. O CEA é a mesma coisa. Então, quando você tira a certificação CEA, você mostra, você sinaliza para o banco, para a área de investimentos, que você está apto àquela função. Só que deixa eu conversar com ele. Eu chamo o Ronaldo que tem CEA, chamo o Bruno que tem CEA, chamo o Fábio que tem CEA, e agora eu dou voz para eles. Então, quando você tem essa certificação, você tem uma responsabilidade da fala, porque espera-se que você saiba falar sobre investimentos com o cliente. Espera-se que você tenha abordagens comerciais, porque uma pessoa simplesmente técnica também não vale. Então, pensa, e eu tenho certeza que durante toda a sua trajetória de graduação, você pensou várias vezes, nossa, esse professor parece que ele tem um conhecimento absurdo, muito grande, mas ele não consegue passar nada. Tal pessoa é muito inteligente, mas não consegue passar nada. É a questão da pessoa que o Fábio falou, que fica só em livro, e não se comunica, não conversa com as pessoas. Você, como especialista em investimentos, vai lidar com pessoas, com clientes, de diferentes perfis.
Desde o cliente que vai montar praticamente sozinho o portfólio dele, ele quer só um direcionamento, até um cliente que não sabe nem o que é Selic. Então você precisa se comunicar com os dois públicos. O CEA vai dar a voz para você, vai dar a possibilidade de você falar. Só que o que você vai dizer para o gestor, recrutador e seu cliente é responsabilidade sua. E a certificação não vai te trazer o que você precisa. A prática vai. Então, além do pilar certificação, o pilar técnico, para você saber falar sobre investimentos, ser autoridade como investimentos, se desenvolver nessa parte. Pilar comercial, porque você precisa também ter abordagens comerciais para retenção, para captação. E o pilar comercial, o pilar de carreira, networking, cultural. Então, não adianta você ficar só na certificação. Se desenvolva além, do lado da prática. Muito bom. E assim, você está trazendo aqui algumas coisas que nós colocamos o tempo todo isso em Sim. rede social. Eu falo que pra gente aqui, até às vezes parece, eu sinto, pô, acho que eu bato muito nessa tecla, nós batemos, é porque realmente tem muita gente que ainda sofre com isso. Sim. E vocês estão falando aqui, tá passando um filme na cabeça, lembrando das caixas de perguntas que a gente abre, quanto de pessoas que têm hoje realmente essa percepção errada, né, das certificações. Então, você que nos assiste, inclusive, pô, aproveita, pega esse vídeo, compartilha com um colega que está no grupo Sim. de estudos, um colega da agência, um colega aí que, de repente, quer entrar no mercado, que está se certificando, inclusive, e que pode ter essa visão deturpada. Você vai ajudar muita gente a entender o mercado de fato. Nossa intenção aqui é fazer que todos que nos assistem tenham realmente o mercado na mão, dominem o cenário e saibam, né, realmente dar o peso devido a cada qualificação que eles vão buscar no dia a dia, né? Fabião, um recado final para essa galera aí que nos acompanha. Então, assim, vale a pena obter o CEA? A gente falou aqui que, pô, o banco não quer, então vale a pena buscar o CEA ou não? Vale a pena. E tem uma frase que eu gosto bastante, que simboliza muito bem o que é o CEA, é que tirar o CEA tem um lado bom e um lado ruim. Qual que é o lado bom? Vão deixar você falar de investimentos. Qual que é o lado ruim? Vão deixar você falar de investimentos. Então, isso mostra que, se você não saber nada de investimentos e tirar o CEA, você está ferrado. Vai chegar o cara lá da agência, vai vir um cliente ali querendo aplicar, vai aplicar R$1 milhão. O que eles vão fazer? Nossa, vou chamar o Ronaldo, tem CEA. Aí o Ronaldão não sabe nada de investimentos, pô, vai passar vergonha. E aí vira chacota, igual tem muita gente que vira chacota em agência. O cara tem CEA, não sabe falar nada de investimentos. Então, quer tirar o CEA? Busca falar de investimentos, busca a prática, porque aí as pessoas vão te chamar e você vai dar conta do recado. E aí você dando conta do recado, rapidinho você vai para de investimentos. É isso que acontece na prática. Então, simboliza muito bem essa frase que eu gosto de trazer aqui, ó. Vai te dar essa responsabilidade. Está preparado para isso? Legal. E aqui, esse vídeo não é um vídeo de vendas do PAP, é um vídeo que nós estamos falando sobre mercado e que automaticamente nos faz falar do PAP, porque o PAP realmente ele é uma referência hoje na formação de profissionais de investimentos. Mas você que nos assiste, caso você opte em ser aluno PAP, será muito bem-vindo. Aqui você vai ter um propulsor gigantesco para a tua carreira, você vai ter aula prática com os melhores do mercado, com os grandes nomes, com as referências, pela técnico, comercial, montagem de portfólio, acompanhamento, tutoria, mentoria, certificação. Mas se você está nos assistindo hoje também e você ainda não tem condição, não é o momento, nós entendemos e nós trouxemos aqui, inclusive para vocês, várias ferramentas que você pode ter acesso no dia a dia, investindo o seu tempo. Aqui não custa R$1. Hoje você, que nem o Fábio falou, buscar uma carta de gestor. Antigamente você tinha que ter, ou pagar pelo serviço, ou ser um cotista de um fundo, investidor. Então hoje você coloca no Google, você encontra a carta da Western, SPX, Kinea, Verde Asset, Bahia, Santander Asset, Bradesco Asset, e todas cartas muito boas. Hoje você tem no YouTube, no Instagram, na internet, nos sites, em portais, informação fresquinha, atualizada, conteúdos muito bons que te permitem se atualizar. Então, não tem justificativa. Se você tem realmente vontade de trabalhar com investimentos e você tem tempo, isso é o que basta para você realmente ser um especialista na prática. Correto, Bruno? Correto, Ronaldão. Fechou? Fechado. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Não deixem, tá, de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, colegas de faculdade, colegas do mercado. Não deixe de se inscrever, deixar aqui o seu comentário sobre os assuntos que você quer ouvir também nesse nosso novo quadro. Agradecemos muito a sua atenção. Estamos juntos e um ótimo ano. Valeu, pessoal! Tchau, tchau. Valeu!